queridos amigos, muita paz a todos. Cumprimentamos os que estão conosco aqui e os amigos que nos acompanham pela internet, mais precisamente pela TVC e pela rede Amigo Espírita, que coloca no ar as palestras que produzimos aqui na CIJA. É com muita alegria que voltamos à nossa atividade nesta noite, dando continuidade a um estudo que, conforme anunciamos no mês passado, estamos empreendendo em comemoração, em homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que serão amplamente comemorados em 2014 no Brasil. Em 2014, por exemplo, para homenagear este livro, a Federação Espírita Brasileira fará realizar no mês de abril, simultaneamente no Brasil, um congresso espírita que ocorrerá nas 5 regiões. E na nossa região, Nordeste, esse congresso ocorrerá em João Pessoa. Então, desde já, nos antecipando a essas comemorações, estamos fazendo uma revisão deste livro, uma leitura, buscando entender ainda mais a sua consolação. Porque, à luz do Espiritismo, a consolação se faz com a compreensão dos conceitos centrais desta doutrina libertadora. A consolação do Espiritismo é, sobretudo, uma consolação que se faz quando nós decidimos racionalmente entender a lógica da vida e acolher emocionalmente os desafios existenciais. É de Kardec a frase que diz que a fé inabalável é somente aquela que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa sentença de Kardec nos coloca num outro patamar, o de que a nossa fé não se faz por uma concepção mágica da vida, ou de que a nossa fé não se faz por uma concepção superficial de determinados conceitos, como, por exemplo, de vida futura, que é muito importante no 2º capítulo do Evangelho, que é o capítulo que comentaremos nesta noite. Este capítulo tem por título Meu reino não é deste mundo, que é uma sentença de Jesus proferida numa ocasião muito específica e que só está registrada pelo evangelista João, exatamente porque João foi aquele que esteve durante todo o processo de crucificação de Jesus como testemunha ocular daquele processo. Enquanto os demais, por razões diversas, que não nos cabe comentar aqui hoje, precisaram fugir, ou que protagonizaram as cenas mais conhecidas, que são a de Pedro, a negação, que não deixa de ser uma fuga, ou o arrependimento de Judas e a fuga pelo suicídio, João, que era o mais jovem do ponto de vista etário, foi talvez o mais velho no sentido de ter sido o mais maduro dentre os homens que compunham aquele grupo e manteve-se próximo a Jesus, acompanhando os vários lances daquele processo de condenação e de crucificação. E a narrativa do seu evangelho dá conta, inclusive, de momentos, digamos, muito particulares ou muito íntimos, como o interrogatório que Pilatos fez a Jesus. E essa é das cenas do Novo Testamento que particularmente gostamos de reler e de imaginar nos limites da nossa capacidade o entorno físico, o entorno emocional e o entorno espiritual daquela circunstância. Porque frente a frente estavam ali 2 grandes homens por razões diferentes, Jesus representando o que Kardec vem chamar nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa realeza celeste que está acima da realeza terrena, e Pilatos, que representava à época exatamente o ápice dessa realeza terrestre. Então, como deve ter sido essa entrevista que Pilatos fez com Jesus? Qual era o seu emocional? Quais as pressões políticas que ele sofria e quais eram os seus próprios condicionantes íntimos, os seus conflitos ante aquele homem cujo crime que lhe fora apresentado era um crime de natureza política, que era o de se apresentar, ou melhor,
de ser apresentado como rei dos judeus. Então, Pilatos tinha uma questão política para resolver, porque naquele instante, sob a opressão do governo romano, apenas uma única realeza era possível de ser reconhecida como uma realeza política, uma realeza terrestre, que era exatamente o poderio de Roma. Então, a situação teve a tensão que tinha esse entorno histórico, político, mas tinha a tensão também de Pilatos precisar entrevistar, interrogar Jesus e forjar e colecionar as provas para uma condenação, para uma sentença. E como lembramos, na nossa palestra anterior, Pilatos foi advertido, inclusive, pela sua esposa, que era um espírito com uma outra trajetória, que ele não se envolvesse com aquele homem, que ele não se envolvesse com Jesus. Há diversas traduções para o fato em que ela teria dito que ele não se envolvesse com o sangue daquele inocente. Então, Pilatos tinha ainda essa pressão, digamos, doméstica, familiar, de ter sido advertido pela sua esposa, e provavelmente aquele sonho que a sua esposa tivera, conforme as narrativas, e aquela advertência num tom, digamos, tão premonitório, não devia ter sido a primeira. Ele devia já contar com esse lado, digamos, médium, premonitório da sua esposa naquela encarnação. Mas cumpria, então, que Pilatos, interrogasse a Jesus, colecionasse as provas daquele processo. E lá para as tantas, ele vai, então, perguntar a Jesus: és rei dos judeus? E Jesus responde-lhe: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é daqui. Nós poderíamos já, diante deste único versículo, ter muitos aspectos para examinar. O primeiro, a questão que Pilatos faz, e na sequência, mais especificamente, a resposta de Jesus, confirmando a sua realeza, confirmando a sua superioridade, a sua origem para muito além da terra. Nesse momento, Jesus se revela em toda a sua grandeza. Houve um momento em que ele aceitou o título de mestre, não o título de bom, mas o título de mestre ele aceitou, colocando-se então numa posição, digamos, muito menor do que essa de um rei celeste. Mas nessa circunstância, ante Pilatos, ele não nega a sua condição, o seu diferencial, afirmando que era rei sim, embora não desse essa resposta direta, mas afirma que o seu reino não era deste mundo. E se o seu reino fora dali, os seus súditos haveriam combatido os judeus. Ou seja, Jesus também informa que não estava interessado num combate físico, num combate político. Não esconde, não nega, não coloca nenhum eufemismo à sua condição de rei solar, como vai chamá-lo Joana de Ângeles numa obra específica, mas também não diz a Pilatos que está interessado numa espécie de luta que talvez fosse a grande desconfiança de Pilatos. Se aquele homem era rei, onde estavam as suas tropas? Essa era a primeira pergunta para qualquer bom romano. Se era um rei, onde estava a sua força? Que terras havia conquistado? Quais eram os seus tesouros? Que posses tinha? Qual era o seu poder de artilharia para combater as centúrias romanas e as grandes legiões de soldados romanos que ocupavam aquilo que era tido como o mundo conhecido naquele momento? E Jesus vai então desfazendo todas essas perguntas, todas essas hipóteses, apontando para um outro reino. Pilatos, inteligente como era, na sequência desse diálogo, vai então tirar a conclusão exata. Logo, tu és rei. E Jesus então diz: sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que escuta, aliás, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, nós temos nesse pequeno diálogo registrado por João,
no capítulo 18 do seu Evangelho e reproduzido por Kardec na introdução aqui do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, um diálogo que nós poderíamos dizer de uma natureza filosófica, porque estão ambos ali, os dialogadores, apresentando pontos de vistas que são pontos de vistas muito opostos e que Pilatos teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Mais do que estar frente a frente com Jesus, a oportunidade que historicamente lhe foi concedida de poder dirigir a palavra a Jesus. Porque nem todo mundo que esteve frente a frente com Jesus pôde lhe dirigir alguma pergunta. E mais do que isso, nem todo mundo que esteve frente a frente com Jesus teve coragem de lhe dirigir alguma pergunta. E nem todo mundo que esteve frente a frente com Jesus, emocionalmente, conseguiu articular alguma pergunta para Jesus. E nós não temos nenhuma dificuldade em entender essas outras pessoas, porque qualquer um de nós, na frente de um espírito superior, a primeira reação que nos toma é a da mudez. Nós não conseguimos articular nenhuma pergunta para fazer a um espírito superior. E não precisa ser um espírito superior desencarnado. Pode ser um espírito superior encarnado. Eu lembro de um amigo que, há muitos anos, na década de 70, ele foi a Uberaba visitar Chico Xavier, como era comum. E, naquele momento, os espíritas faziam caravanas para irem visitar Chico Xavier, não exatamente para, digamos, adorá-lo, mas para tirar com Chico muitas dúvidas, fazer algumas perguntas, obter algum direcionamento para o movimento espírita. E esse amigo tinha toda uma vinculação com a obra de Emmanuel e seus comentadores. Por exemplo, era alguém que trocava correspondência com Martins Peralva, que é um grande comentador da obra de Emmanuel, e era também esse meu amigo um grande estudioso da obra de André Luiz, embora a sua predileção fosse a obra de Emmanuel. E ele foi a Uberaba com uma caravana aqui de Campina Grande, ele esperou a palestra pública, ele queria muito falar com Chico Xavier, e naquele esforço de espírita que ele tinha, ele cedeu a vez a várias pessoas doentes que iam para o atendimento com Chico naquela noite. E ele esperou aquela madrugada inteira até que chegou a sua vez de falar com Chico. E ele sempre conta que ele saiu de Campina com muitas questões para propor ao médium mineiro. E ali na fila ele foi reduzindo as questões para 4. Quando faltavam poucas pessoas à sua frente, umas 10, ele disse que pensou assim, disse, se Chico responder 2, tá bom. E elegeu 2 para perguntar a Chico. E aí ele disse que então chegou a sua vez. Na sua frente estava a sua noiva, à época, com quem ele casou-se depois, e disse que a noiva já se atirou nos braços de Chico. Chico, e abraçou, beijou e tudo mais, e Chico, muito contente, elogiou a beleza da sua noiva, que realmente era uma jovem muito bela. E então ela disse, esse aqui é... Aí disse o nome deles, nós viemos, aí Chico disse, eu sei, vocês vieram de Campina Grande, da Paraíba. E a noiva falando, nós viemos de Campina Grande, nós fazemos o trabalho lá. E esse meu amigo disse que louco para fazer as 2 perguntas. Aí quando o Chico dirigiu-se a ele, ele disse que foi tomar de uma tremedeira que parecia nordestino diante de situação difícil. Aí deu uma tremedeira e uma mudez. E ele disse que ficou contemplando a face de Chico Xavier, e não perguntou nada, porque a única coisa que lhe veio à mente foi um sentimento de plenitude, e ele chorou profundamente naquela noite. Então era Chico, né? Alguém que os nossos contemporâneos tiveram a possibilidade de conviver, de conversar. O jornalista Marcel Mariano também conta que teve a oportunidade de conversar com Chico Xavier, e quando chegou à frente de Chico, ele que ia com um roteiro para uma entrevista, não perguntou nada. Imaginemos à frente de Jesus. Inúmeras pessoas devem ter tido essa mesma reação. Não tinha mais nada para perguntar, a menos aquelas pessoas ou impulsivas,
ou aqueles um pouco mais ajuizados, como Nicodemos, que fizeram a Jesus as perguntas certas, para ouvirem as respostas pertinentes. Mas com Pilatos a situação era um pouco diferente. Por ossos do ofício, Pilatos precisava, de fato, mais do que entrevistar Jesus, ele precisava arguir a Jesus e obter as respostas para o processo que ali estavam. Então, dois homens, e Joana de Ângeles descreve essa situação muito bem, que representavam os polos opostos das conquistas na terra. Pilatos representava tudo aquilo que era transitório, passageiro, material, e Jesus, o Rei Solar, ali estava, como um prisioneiro comum, amarrado, exposto a uma noite de torturas, que já amanhecia o dia mais do que alquebrado para qualquer homem, por mais resistente fisicamente que fosse, mas alquebrado pela noite de tortura, e ali estava para responder as perguntas de Pilatos, que mais do que perguntas políticas ou perguntas para compor autos de um processo, talvez fossem perguntas que revelassem a própria condição íntima de Pilatos. Alguém profundamente confuso, aturdido, como as cenas seguintes vão demonstrar, e que estava ali buscando também algo que lhe pudesse, naquele instante, dar uma segurança, um roteiro de vida. Um rei que pudesse lhe mostrar um outro reino, que não fosse aqueles das ocupações burocráticas, das conquistas sempre feitas com base na morte, no espólio, na opressão. Alguém que pudesse lhe mostrar um sopro de vida diferente da vida romana, da qual ele estava cansado e cuja biografia, na sequência, vai dizer o quanto ele se cansou daquela vida tão comum de opulência e da chance que perdeu em entrevistando Jesus. Kardec, então, com muita sabedoria, retira esse pedaço de diálogo que somente João registrou para organizar esse segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, perfeitamente intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, para que nós possamos compreender, de fato, essa realeza de Jesus. E Kardec vai comentar dois pontos. Primeiro, essa realeza diferente de Jesus, com o destaque para a realeza moral do Mestre. E vai colocar neste capítulo, mais do que uma instrução, ou não propriamente aqui corrigindo uma instrução dos Espíritos, mas um depoimento, que é um depoimento profundamente comovente em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o depoimento de um espírito que, com muita coragem, assina Isabel, rainha de França. Para os limites dessa nossa exposição, não interessa exatamente se Isabel foi rainha, porque assumiu o reino da França, se foi rainha consorte, porque o seu marido era o rei da França, se era uma princesa que, na morte do pai, foi elevada à condição de rainha, enfim. O que interessa é que esse espírito descreve os meandros da vida na realeza e a contradição que percebe quando chega no mundo espiritual. É um depoimento comovente, porque o espírito vai dizer, num texto curto, que quando chegou ao mundo espiritual, vai se deparar com uma situação inversa da que encontrara na terra, porque homens a quem julgava muito abaixo de si, estavam espiritualmente muito avançados. Então o espírito já dá aí uma dica de que era alguém que olhava de modo diferenciado para aqueles que estavam abaixo de si, ou seja, vivia intensamente a sua condição de alguém da aristocracia, com forte poder de mando, inclusive de selar destinos de outras pessoas. E qual não é a sua surpresa no mundo espiritual, quando percebe que essa relação de classes, de castas, de separação na terra, não se dá no mundo espiritual dessa forma. Porque aqueles a quem julgava muito abaixo de si, estavam espiritualmente muito avançados. E o espírito vai assumir isto como uma lição muito amarga, usando inclusive esta expressão, ou seja, dando-nos uma pista
de que precisou, no mundo espiritual, trabalhar o seu orgulho e a sua vaidade, para organizar uma nova leitura, uma nova percepção das relações sociais no mundo espiritual. E mais adiante, nesse depoimento, o Espírito vai dirigir-se a Jesus, exaltando como um rei, a cujo trono muito mais nos aproxima se nós optarmos pelo caminho do sofrimento, do que pelos caminhos dos tronos na terra. Então, não é que este Espírito faça aqui uma apologia ao sofrimento, mas ele apresenta um depoimento no qual deixa transparecer o caminho que ele precisou fazer, certamente no mundo espiritual, depois que despertou para essa outra relação social de aproximação deste verdadeiro reino e deste verdadeiro rei, que é Jesus. Então, esse Espírito optou por esse caminho que nós denominamos e que o Espírito denomina de sofrimento, mostrando com muita clareza algo que a sua percepção espiritual só se destacou após o seu desencarne, de que aquele caminho organizado pelos inúmeros tronos do mundo, que estão organizados na base do poder, da opressão, do sufocamento, distanciam os seus condutores daquele que é, de fato, o rei mais importante, que é Jesus. Então, quando eu releio esse depoimento do Evangelho segundo o Espiritismo e fico observando esse Espírito que traz essa notícia do mundo espiritual, que são notícias do mundo de lá e notícias de si, do seu processo de transformação, eu fico imaginando a todos nós que em algum momento da vida já nos sentimos o rei da cocada preta. Vejam que era Isabel, rainha da França. Vocês nem acharam engraçado, mas eu vou repetir. Né? Que era a hora de vocês acharem engraçado e raciocinar. Todos nós, em algum momento na nossa vida, nos achamos o rei da cocada preta. E nem temos o trono da França. Nem temos trono nenhum, nem coisa nenhuma, e às vezes não temos razão alguma. E nos sentimos o rei, às vezes até naquelas figuras da literatura, um rei bem farto, né? Um rei bem gordo, uma rainha bem gorda, né? Bem sentado, no orgulho e na vaidade, sem razão alguma. A rainha de França chega no mundo espiritual e faz uma releitura da sua trajetória, do que ela havia aprendido, de um processo de educação que lhe fez separar as pessoas. E nós outros, que não temos nenhum reino, queremos por vezes viver esse reino intensivamente na Terra, com base nas nossas falsas razões. Então o Espiritismo, felizmente, vem nos acudir a fazer essa revisão muito antes que a desencarnação nos chegue, para que nós não tenhamos depois que procurar um médium, como fez a rainha de França, para mandar uma mensagem aos que ficaram encarnados, para dizer: não sejam orgulhosos nem vaidosos, porque no reino do Senhor isto não nos aproxima dele. Essa mensagem nós já recebemos de diferentes formas, e essa do Evangelho segundo o Espiritismo, ela aparece de modo contundente pela condição social, pelas palavras que o Espírito escolhe e pela sua sensibilidade em perceber que todo o reinado que ele tinha, e que certamente deve ter sido no período muito importante da França, não valia nada quando chegou no mundo espiritual, porque o verdadeiro reino pertence a um rei que nasceu na terra, como diz Joana de Ângeles, sem se excluir do convívio social. Um rei que nasce numa manjedoura e que tem como processo final da sua vida uma crucificação. E que seu corpo não tinha onde ser sepultado. Foi preciso que uma outra pessoa oferecesse uma sepultura a esse único rei solar e celeste que passou pela terra. E aí, para entender esse rei solar, nós temos que realmente apelar para quem conheceu esse rei solar, para quem teve a oportunidade de estar com ele e que pode falar hoje à terra. E diz Joana de Ângeles, apenas no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, recolhi, numa das leituras que fiz desse livro, se não me engano, 25 definições diferentes para Jesus,
que exaltam exatamente essa sua condição diferenciada. E eu vou destacar aqui apenas algumas. Joana diz que Jesus foi o homem excelente, o amigo inconfundível, o embaixador de Deus, instrutor incomparável, ser integrado, grande médico das almas, homem singular, conquistador incomum, e por aí vai. São cerca de 25 ou 26 definições para Jesus que Joana de Ângeles apresenta, pelo fato de tê-lo conhecido pessoalmente, mas muito mais pelo fato de que, desde que o conheceu, manteve-se em sintonia com ele. Por isso, o farto repertório, os inúmeros adjetivos para descrever Jesus. E quando nós observamos esse reinado de Jesus, nós vemos que é um reinado que parece ter se estabelecido na terra às avessas. Porque, como dissemos, Jesus nasce numa manjedoura e vai ser crucificado. E nesse percurso não vai se negar a nenhum contato social. Todos aqueles que se sentem reis na terra e que, por condições políticas, são reis, deveriam meditar na convivência social de Jesus. Por exemplo, Jesus não se negou a ir à casa de Pedro e curar a sua sogra, que era um homem paupérrimo, um pescador. Para as condições sociais da época, era um trabalhador que vivia a braços com muitas dificuldades. Nós vamos encontrar Jesus visitando a casa de um outro Simão, que não era o Simão Pedro, o seu colaborador, mas de Simão, um rico fariseu, que ofereceu um jantar a Jesus. E aqueles que conviviam com Jesus acharam estranho, inclusive, que o mestre tivesse aceitado esse convite, porque aquele era supostamente um homem de má vida. Mas Jesus aceitou o seu convite e foi jantar em sua casa. E em sua casa dá-se uma das grandes cenas do Evangelho, pintada por um pintor francês numa tela de 3 por 5 metros, guardada num lugar de destaque no Museu do Louvre, em Paris, que é a cena da mulher que beija os pés de Jesus e lava-o, segundo algumas escrituras, com as lágrimas do seu choro. E naquele instante em que aquela mulher chorava e acariciava os pés cansados de Jesus, ofereceu-lhe aquilo que ela tinha de mais precioso, uma espécie de óleo aromático, importado, certamente, que custava uma fortuna. Podia até nem ser importado, mas custava uma fortuna, e para ela mais ainda, porque se Simão Pedro, o colaborador de Jesus, vivia a braços com muita dificuldade, aquela mulher que sequer marido tinha, vivia com maiores dificuldades ainda. Então, qualquer que tenha sido o valor daquele óleo aromático, custou-lhe uma fortuna. E ela não negou dar a única fortuna que tinha para aliviar o cansaço dos pés de Jesus. E é uma cena do Evangelho de rara beleza por todos os detalhes que ela tem. Porque na sala estavam só os homens, como bem característico da cultura judaica. E na outra sala que dava acesso à cozinha, as mulheres, que não podiam ir para a sala quando os homens estivessem lá. Mas aquela mulher vence essa barreira social e, mais do que isso, sem ser convidada, adentra aquela casa para homenagear o seu rei na ilustre condição de súdita anônimo. E dizem os evangelistas que começaram, aliás, as perguntas ao dono da casa. Ele a havia convidado? Como ele convidava ou como ele deixava entrar uma mulher de má vida? E quem era aquela mulher? E enquanto as histórias ou as perguntas eram feitas e o dono da casa nada tinha para responder, porque estava ali numa crise de aparência profunda, Jesus vai então exaltar o gesto daquela mulher, dizendo que ela havia lhe oferecido o conforto que o dono da casa não lhe tinha oferecido. Então, Jesus é esse rei que convive, né, com as pessoas da alta sociedade, mas aceita as doações mais simples das pessoas do povo, que, inclusive, naquele instante, no caso específico daquela mulher,
estavam ali sob todos os olhares e sob todas as condenações públicas. E Jesus, então, destaca a qualidade diferenciada daquele gesto, daquela atitude. E ainda teve um detalhe, segundo os evangelistas, Judas teve a excelente ideia de dizer a Jesus que aquele óleo custava uma fortuna e que eles deveriam vender para alimentar os pobres. Qualquer pessoa que dirija uma instituição vai achar que Judas teve a ideia inteligentíssima do processo. E, particularmente, eu até acho que os companheiros também vibraram por Judas naquele instante, como quem dissesse, não é possível que Jesus não admita que isso está certo. Porque eles viviam com as maiores dificuldades, e um presente daquele vendido, e aqui eu vou colocar um detalhe bem denisiano, no câmbio negro, daria dinheiro para alimentar muitas multidões. Então eu fico imaginando a cena, quem vibrou por Judas, quando ele, achando que havia tido a ideia, disse, Senhor, se vendermos, alimentaremos os pobres por muito tempo. Quer argumento para tocar mais o coração de alguém? Ele estava certo de que Jesus ia atender. Mas o que Jesus respondeu? Os pobres convosco sempre os tereis, a mim nem sempre. Deixai que ela continue. Então vejamos que Judas deve ter saído profundamente decepcionado. E que legou-nos uma lição para o resto das nossas existências. Os pobres, ou seja, as dificuldades, nós sempre conviveremos com elas, porque nós somos espíritos em processo de evolução. Mas os mínimos momentos em que estivermos com Jesus, estejamos. Com a mente, com o coração, com o corpo, com a doação inteira presente, como aquela mulher ali estava, vencendo todas as circunstâncias. Porque por mais que aquele óleo aromatizado valesse uma fortuna, era mínima frente àquela doação de amor e de coragem. Então Jesus é esse rei que sabe avaliar os seus súditos nas suas possibilidades. Ali estava Simão abrindo a casa a muitos convidados. E ali estava também aquela mulher que vencia as barreiras sociais para homenagear o seu Senhor, porque aquela era a única hora em que ela poderia estar mais próxima com Jesus. E Jesus é também esse rei que, sem muita cerimônia, talvez sem nenhuma cerimônia, vive a intimidade dos lares. Jesus viveu a intimidade da família de Lázaro, em várias circunstâncias. Jesus deveria ser tão íntimo daqueles 3 irmãos que certa vez Marta reclamou a Jesus que Maria não compartilhava as tarefas domésticas. Ninguém faz isso com uma visita. E ninguém vai reclamar de um irmão na frente do rei. Quando as visitas vão chegar, nós preparamos as crianças para que elas não digam nada de estranho. E quando é um idoso que diz, rapidamente nós consertamos. É porque ele está caducando. É o Alzheimer que está se intensificando. A situação tem que ser de muita intimidade para que na frente de uma visita a gente possa reclamar claramente, sem rodeios, do irmão. E Marta dirige-se a Jesus. Senhor, Maria não compartilha as tarefas comigo. E Jesus vai então responder a Marta que Maria havia ficado com a sua melhor parte. Porque o que era mais interessante naquele momento era estar frente a frente com Jesus e poder ter uma conversa, aproveitar do Rei Solar ali em toda a sua luz, em toda a sua capacidade, sem ninguém por perto, não tinha nenhuma multidão faminta, ao contrário, Jesus cearia com eles. Era estar ali e aproveitar a conversa ou estar afadigado, preocupado, conflitado, exercendo a atividade doméstica. E aí Marta e Maria vão nos legar 2 grandes modelos psicológicos com os quais nós, por vezes, nos identificamos. Na maior parte das vezes, nos identificamos com Marta, reclamando, externando os nossos conflitos, colocando o outro, que já escolheu um caminho de sintonia, numa situação que parece ridicularizá-lo. Mas Maria estava ali, na sintonia de Jesus, sentada aos seus pés,
muito mais do que perguntando, podendo ouvir Jesus. Mais ou menos como se ela fizesse a pergunta que todos faziam, né, sobre a vida futura, e Jesus pudesse lhe responder sem muitas metáforas, mas lhe falando sobre o reino dos céus, sobre as vidas sucessivas, sobre, talvez, quem sabe, o próprio projeto reencarnatório de Maria naquela existência. E esse rei vive essa situação familiar, assim como vai viver outra com essas duas irmãs, quando Lázaro é tido como morto e as irmãs mandam chamar Jesus. Vejamos que rei aceita determinados convites. Elas mandaram chamar Jesus. E o mestre estava, diz Lucas, a 3 dias de viagem. Imaginemos 3 dias de viagem a pé. Não era perto onde Jesus estava. Ele aguarda um pouco e ele vem consolá-las. Então é esse rei, né, de uma realeza diferente, que às vezes nós não conseguimos perceber nos detalhes. Assim como é um rei que vai conversar com os supostos, entre muitas aspas, supostos adversários de seu povo. Porque os judeus haviam feito aquela cisão com os samaritanos, mas Jesus toma os samaritanos como grande exemplo da caridade. E mais do que isso, vai conversar com uma mulher samaritana que estava na sua hora de trabalho, ou seja, à beira do poço, buscando água para abastecer a sua casa, e mais ainda, uma mulher que havia tido 5 maridos. Então, não deveria ser alguém que estava bem na fita socialmente. Mas para Jesus, nenhum problema. Foi ter com essa mulher. Foi lhe falar sobre a grande metáfora da água da renovação. E ela, muito inteligente, linguisticamente muito inteligente, como todas as mulheres, percebeu na primeira fala de Jesus que Jesus não estava lhe falando de uma água qualquer. Porque Jesus pediu água e ela disse, tu sabes que eu não posso te dar. E Jesus respondeu, mas se eu te der da água que eu tenho, jamais terás sede. Com todo respeito, os homens gastariam algumas horas para entender como é que aquele homem estava ali pedindo água, dizia que não tinha e depois ele disse que tinha. Somente as mulheres, que são linguisticamente mais desenvolvidas do que os homens, e isso não é preconceito, há vários estudos que descrevem isso, percebeu que Jesus lhe falava metaforicamente de uma água de libertação, de que ele era portador e que a sua sede de libertação, de esperança, de resolução dos seus conflitos, estava ali e ela não podia perder a oportunidade de beber da água que aquele homem estava ali para trazer. Então é um rei que aparece sem nenhum aparato, sem nenhum manto, e vai falar com aquele que era supostamente o inimigo, que era supostamente alguém que estava numa situação social delicada, e vai atendê-lo, apresentando o conhecimento no limite em que aquele outro pode entender. É um rei também que não se exclui, ou não se exime, melhor dizendo, de assumir a posição do juiz ad hoc para articular a libertação de alguém que estava sendo injustamente condenado. E aí todos já sabemos que Jesus assumiu a posição de juiz ad hoc no caso de Madalena. Ou, melhor dizendo, corrigindo aqui com as informações do professor Severino Celestino, da mulher adúltera. Jesus assume aquele lugar de juiz ad hoc. E como um juiz, organiza uma sentença, ou para usar uma expressão própria da justiça, prolata uma sentença que serve de libertação não apenas para o suposto réu que ali estava, mas para todos os outros que eram réus em potencial. Porque a sentença de Jesus vai começar com atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então é uma sentença simples, um único enunciado, uma única oração, mas com o efeito que de fato uma sentença jurídica deve ter. Porque é o efeito de ali ordenar juridicamente o caso que está sendo analisado, mas de servir de referencial, de efeito preventivo e terapêutico para outros casos semelhantes antes que venham a ser executados. Então, como um rei, em toda a sua condição, Jesus
assume a condição de juiz ali, naquele instante, e exerce a sua condição por excelência. E é um rei também que não vai se negar à ironia, por exemplo, de receber uma coroa de espinhos e um manto vermelho, que era um sinal da ironia naquele instante, aceitando para o seu reinado na terra o mesmo final que havia sido predito pelos grandes profetas, pelos grandes médiuns que vieram antes dele. Então, Jesus não faz uma questão, uma querela, os seus súditos, contidos pela sua pacificação, não caem em campo para lutar contra aquela coroa de espinhos, contra o manto vermelho, que era o sinal de toda a situação de execração que os romanos estavam ali fazendo em relação a Jesus. Aceita o final, acolhe-o, e mais adiante, no finalzinho desses episódios todos, como um rei que tem um olhar que ao mesmo tempo é geral para os seus súditos e é específico para cada um deles, vai proferir a sentença da qual nós não podemos nunca nos esquecer, porque é a sentença que nos liberta da culpa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, somente, como diz Joana de Ângeles, um reino humanizado. Mais do que isso, um reino estruturado sob a lógica do amor e da justiça, é possível vir para a terra, viver todas essas situações que são de aparente contradição para demonstrar a excelência dessa realeza, que é o amor como elemento que une todas as situações que Jesus viveu. E Joana vai dizer que esse rei solar, que abre mão da sua condição de rei solar, vem à Terra para nos impulsionar um processo evolutivo, fazer com que nós avancemos, e aqui nos lembrando de Amélia Rodrigues, instaurar a época da misericórdia e do amor na Terra, a fim de que nós aprendamos com ele. Então é um rei que envia muitos embaixadores antes, mas que vem pessoalmente para que os seus súditos o conheçam e, na sequência, o reconheçam. Porque vai no último dos seus sermões, lá quando está com os discípulos na chamada ceia pascal ou no jantar de despedida, que também só é relatado por João, vai dizer àqueles que estavam ali mais próximos que era preciso que ele fosse. Era preciso que ele deixasse, mas o Consolador haveria de vir para restaurar essa realeza, que nos fala muito mais do que de ações de amor, de que só Jesus é capaz. É uma realeza que nos apresenta, como diria Kardec, um conceito fundamental para nós, que é o de vidas futuras. Kardec faz um destaque em toda a realeza de Jesus, vazada nos seus inúmeros discursos, para essa ideia de vida futura, que não é uma ideia que simplesmente adorna ou que nos consola, que nos acalma, no sentido de que nós sabemos que não nos separamos daqueles a quem amamos, que a morte sepulta o corpo físico, mas jamais o espírito, que nós continuamos amando aqueles a quem amamos e continuamos com as nossas pendências emocionais com aqueles com quem não conseguimos nos consertar nessa existência. Kardec vai mostrar que esse conceito que Jesus traz e que o Espiritismo restaura, na verdade, é um conceito que está muito além dessa compreensão superficial, porque é um conceito que tem uma finalidade ética para as nossas vidas. Ao compreender a noção de vida futura que Jesus nos traz, que uso nós fazemos desse conceito em nossas vidas? Porque tudo o que fizermos terá repercussão sobre a nossa vida futura, assim como o nosso passado tem repercussão guardada devidas proporções em relação ao nosso presente. E foi para compreender esse conceito, por exemplo, que Nicodemos, que era um sábio, abriu mão de toda a sapiência que tinha para ir ter uma entrevista com Jesus, porque reconhecia em Jesus, acima de um rei
que nós pudéssemos definir como celeste, um rei portador de uma sabedoria transcendental. E Nicodemos vai ao encontro de Jesus para compreender essa lógica que o Espiritismo nos desvela, que é a da reencarnação e de como passado, presente e futuro se atam nas nossas vidas. Para melhor compreender Jesus, nós deixamos o convite para que leamos uma obra de Raul Teixeira, pouco conhecida, intitulada Quem é o Cristo?, em que o espírito Francisco, se não me falha Francisco Neto, se não me falha a memória, vai fazer uma análise das sentenças em que Jesus se revela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Lembrai-vos do que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, um espírito muito sensível, através da mediunidade de Raul Teixeira, faz nesta obra, intitulada Quem é o Cristo?, uma análise da realeza transcendental de Jesus. Deixamos aqui, então, o convite para que possamos ler este livro, da mesma forma que possamos ler de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, em que ela apresenta dois conceitos importantes e difíceis a respeito de Jesus. O Jesus homem e o homem Jesus. Aí, para compreender essa diferença filosófica, vocês vão para o curso de Érico e de Oscar, que esse é o livro que eles usam lá e estão, né, discutindo essas noções, essa sutileza de Joana, ao inverter o que é substantivo e o que é adjetivo, nessas duas expressões, Jesus homem e o homem Jesus. E, por fim, o convite para que leiamos em casa o Evangelho segundo o Espiritismo como nosso roteiro de vida. Muita paz a todos.